Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade à nossa série de estudos aqui do Cálculo 1, seguindo o livro do James Stewart. E na aula de hoje a gente vai fazer um exercício da seção 2.1, a seção do livro do James, capítulo 2. Eu vou escolher um exercício, vou fazê-lo aqui com vocês e vou deixar uma sugestão para que vocês também pratiquem, tá bom? Muito bem, o exercício que eu irei responder aqui é o exercício 4 da seção 2.1, tá? O capítulo 2, lembrando, a seção 2.1 trata sobre os problemas da tangente da velocidade. Então, esse exercício 4 diz o seguinte: o ponto P 0,5, 0, está sobre a curva y igual ao cosseno de π vezes x. Item A. Se Q é um ponto x, cosseno de πx, use sua calculadora para determinar a inclinação da reta secante PQ, a reta que passa pelos pontos P e esse ponto genérico Q, com precisão de 6 casas decimais para os seguintes valores de x. Aí ele dá uma série de valores, do i até o 4, né, do 1 até o 4 em um algarismo romano, ele vai aproximando do 0,5 pela esquerda. Perceba que o item i, o primeiro item, ele é o 0, o segundo 0,4, depois 0,49, depois 0,499. Ou seja, está se aproximando cada vez mais do número 0,5, só que vindo pela esquerda do 0,5, tá? E já o item 5, 6, 7 e 8 faz a aproximação do 0,5, só que pela direita, por números maiores que 0,5. Começa com 1, depois 0,6, 0,51 e 0,501, cada vez mais próximo, tá? No item B, usando os resultados da parte A, eu quero que você estime a inclinação da reta tangente à curva no ponto P 0,50, ou seja, esses valores que a gente vai calcular aqui no item A vão se aproximar de algum número. Então, esse número que está se aproximando, a gente vai conjecturar que esse valor é justamente a inclinação dessa reta tangente, tá? O coeficiente de inclinação. Beleza, no item C, use a inclinação obtida na parte B, que a gente conjecturou, para achar uma equação da reta tangente à curva passando por P. Então, a gente monta aquela equação da reta tangente, para quem acompanhou a aula, já sabe como é que a gente vai montar. E no item D, esboce a curva, duas das retas secantes e a reta tangente. Essa parte aqui que a gente vai fazer gráfica, tá? Pois bem, então vamos separar aqui, começando aqui com o item A, a gente vai fazer algumas operações. Eu quero ir aproximando o ponto Q, que é o ponto x, cosseno de πx, por esses valores. Vou começar com os 4 primeiros itens aqui, tá? Do 1 até o 4, que é uma aproximação à esquerda, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, quando x é o ponto 0, começando aqui no item 1, quando x é o ponto 0, quando x é o valor 0, o Q se torna esse ponto, 0, 1, tá? 0,1. Por que se torna 0,1? Porque o x é 0, então o Q tem abscissa igual a 0, e o seu valor da ordenada, a segunda entrada do ponto, ele vai ser justamente, tá aqui o ponto Q, né? É justamente o cosseno de π vezes x. O x é 0. Então, eu vou ter o cosseno de π vezes 0, ou seja, o cosseno de 0. E o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então, portanto, o ponto Q se torna 0, 1, porque o resultado do cosseno de π vezes x, para esse valor de x, ele dá igual a 1. Então, eu estou nesse ponto. Beleza. O que acontece agora? Como é que eu determino a inclinação dessa reta secante que passa pelo ponto P, que é o ponto 0,50, e por esse ponto Q, que é o 0,1. Então, lembra da inclinação MPQ que a gente tinha mencionado? Para encontrar essa inclinação, que é a tangente do ângulo alfa, né? Na aula a gente tinha mencionado isso. Você vai fazer o y do Q menos o y do P, que é 0, e dividido por x de Q, que é 0 aqui, menos o x de P, que é 0,5. Então, fazendo essas substituições, a gente tem o seguinte: 1, que é o y de Q, menos 0, que é o y de P,
dividido por 0 menos 0,5, ou seja, o x de Q menos o x de P. Em cima dá 1, embaixo dá menos 0,5, mais dividido por menos é menos, 1 dividido por meio, você dobra o número 1, né? Você dobra o número que está no numerador, quando eu divido por meio. Então dá menos 2, tá? Então a inclinação dessa reta secante, essa reta que passa por P e por esse Q, 0,1, tem inclinação menos 2, tá certo? Agora eu pego o segundo item, o item 2, 0,4. Vou fazer um processo semelhante. O x, bati aqui no microfone, o x é 0,4. E quem é o y do ponto Q agora? O y do ponto Q vai ser o cosseno de π vezes 0,4. Lá no exercício ele diz aqui, né, inclusive, ó, use sua calculadora. A gente vai precisar da calculadora para efetuar algumas operações aqui. Então, esse número que você está vendo, 0,30901699, como é que eu obtive ele? Espera aí que a calculadora já está cheia de operação por aqui. Como é que eu obtive ele? Eu fiz o seguinte. Você pega o 0,4, que é o valor de x. Deixa eu só colocar aqui e escrever o que é que a gente está fazendo, tá? O x é 0,4. Então, você vai fazer o cosseno, para obter o y, né? Cosseno de π vezes 0,4. Só que como é que você faz isso aqui na calculadora? Sugiro colocar o 0,4 primeiro, ou π. Multiplica pelo valor de π. Eu vou virar aqui a calculadora para pegar a parte científica. Multiplica por π. Aperta o sinal da igualdade. E depois você aperta o valor do cosseno. Nessa calculadora funciona assim. Você vai ter que jogar um pouquinho aí com a sua calculadora para ver como funciona. Importante observar, destacar esse valor aqui que está marcando o grau. Nessa calculadora, quando eu aperto esse último botãozinho aqui, ó, ele muda para radiano. Agora eu preciso estar em radiano a função. Aí eu aperto radiano. Agora está em radiano essa calculadora. Que é contraintuitivo. Na verdade, deveria estar aparecendo o rad quando tivesse na função radiano. Eu acho que faz mais sentido. E a calculadora do Windows, por exemplo, funciona assim. Aqui não. Quando eu aperto radiano, ela ativa a função, mas fica aparecendo graus ali, mas já está em radiano. Eu tenho que estar com a calculadora científica em radiano. Bom, beleza. Multiplicamos o 0,4 vezes o valor de π. Tem esse valor, 1,25 e lá vai bolinha. E agora sim você aperta o cosseno. Quando você aperta o cosseno, dá 0,30901699, que é justamente o valor que a gente colocou aqui, ó. Que é justamente esse valor que eu coloquei na abscissa do ponto Q, tá certo? Então, feito isto, a gente faz essa mesma operação daqui de cima. Vai encontrar o MPQ, a inclinação dessa nova reta secante que passa por P e por esse novo ponto Q. Então, é um processo aqui um pouquinho trabalhoso. Então, vamos lá. Inclinação, já sabemos como calculá-la. É só substituir os valores agora. O y de Q, que é esse número que a gente obteve na calculadora, menos o y de P, que é 0, dividido por 0,4, que é o x de Q, do novo Q, menos 0,5, tá certo? Que é o x do valor de P. Efetuando essas operações e fazendo essa divisão, quando eu faço essa divisão no denominador aqui dá menos 0,1, então é só deslocar no numerador uma vírgula para a direita para obter a resposta e o valor vai ficar negativo porque a gente tem um número positivo dividido por um número negativo, tá certo? Então a resposta dá essa, menos 3,090170. Eu já dei uma arredondada para deixar com 6 casas decimais, tá? Se você estiver atento aí, ficaria 3,0901699 a resposta. Só que o exercício pede para arredondar com 6 casas decimais. E aí, quando a gente vai fazer o arredondamento, esse 9 vai virar um 10, né? Vai virar um 10, aí o número 9 que está na frente também vira um 10. E aí, o número 6... que está na frente desse 9, vai virar um 7. É por isso que aparece 70 aqui no finalzinho dessa operação, desse número decimal, tá? Por questões de arredondamento. Beleza, então está com 6 casas decimais aqui essa resposta. Pois bem, vamos para o terceiro item, 0,49. Estamos cada vez mais próximos do número 0,5. Beleza. X igual a 0,49, quando a gente calcula o cosseno de π vezes 0,49,
Faz a mesma operação que a gente fez aqui na calculadora. 0,49 vezes π e calcula o cosseno. Aí a resposta dá essa. 0,03141076. Vamos efetuar essa operação aqui para confirmar. Deixa eu trazer aqui mais uma vez a calculadora. Qual a conta? 0,49 vezes π. Vou apertar aqui o igual para dar a resposta. E agora eu calculo o cosseno desse valor. Lembrando que o cosseno tem que estar em radiano, tá? E aí você obtém esse número, 0,03141076 é o número que vocês encontram aí na ordenada desse novo ponto Q, tá? Do item 3. Pois bem, faz o MPQ, mesma operação, y de Q menos y de P, dividido por x de Q menos x de P. Fazendo as substituições dos números, efetuando a divisão, você vai encontrar essa resposta, menos 3,141076. Repete o processo, o quarto e último item dessa aproximação pela esquerda, tá? No quarto e último item, a gente tem o valor de x igual a 0,0499. Isso implica que o Q terá esse valor de x como abscissa e a ordenada vai dar esse número, 0,003141.587. Beleza? Bom, já sabe que esse número foi obtido da operação 0,499 vezes π, botar igual, e agora eu calculo o cosseno. E aí você obtém o valor que vocês estão vendo aí na tela, 0,00314159 aqui na minha calculadora. Eu acho que eu tinha feito com a calculadora do Windows, aí ele dá muito mais casas, tá? Mas não tem problema, você pode colocar 59 aqui. Certo, no arredondamento, deixando com 6 casas decimais, menos 3,141587, ou você pode deixar 90, dependendo da aproximação da calculadora que você está usando, tá bom? Pois bem, então esses valores estão se aproximando à medida que eu vou chegando de 0,5 de algum número especial. Você já consegue identificar que número é esse? Para aí e pensa um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? Começar com as aproximações à direita. O item 5, 6, 7 e 8 vai se aproximando do 0,5 também, só que por números maiores. A gente disse que essa aproximação é à direita, tá? Começando com o item 5. No item 5, x igual a 1. Se x é 1, quando eu for calcular o cosseno de π vezes x, que é 1, vai ficar cosseno de π vezes 1. Então, cosseno de π é menos 1. Por isso que esse ponto Q é o ponto 1 menos 1, tá certo? Calcula o coeficiente de inclinação dessa reta secante, que passa por P e Q, utilizando a mesma operação, y de Q menos y de P, dividido por x de Q menos x de P, você vai ter menos 1, que é o valor do y de Q, menos 0, que é o y de P. O P está sempre fixo, tá, pessoal? E aí o x de Q é 1 menos o x de P, que é 0,5. Beleza? Então, efetuando essa operação, vou ter no numerador menos 1 dividido por 0,5 dá menos 2 também. Como no item 1 também. No item 1, quando o x era igual a 0. Você repete esse processo para o item 6. Tá? Que é o x igual a 0,6, efetua a operação direitinho. Para x igual a 0,51, efetua a operação corretamente. E, por fim, para x igual a 501, efetua a operação corretamente, você vai ter esses valores que são exatamente os mesmos do item 1, esse aqui do item 2, esse aqui do item 3 e esse aqui do item 4. Esses valores estão sendo os mesmos porque a aproximação, a distância para o 0,5 está sendo igual, uma pela direita e outra pela esquerda. Tá, mas é porque isso depende muito mais da função do que esse valor ser igual, tá? Dessa distância. Esqueça essa história da distância. Mas por coincidência aqui, pela natureza da minha função, esses valores deram iguais. Mas o importante, mesmo sendo diferentes, é saber para onde ele está se aproximando. Resumindo isso tudo aqui na tabelinha, você percebe que quando eu vou me aproximando de 0,5 pela direita, esse número vai se aproximando de menos π, tá certo? Π, que uma aproximação para π é 3,141592, se eu não me engano.
Então, estou me aproximando aqui de menos π e pela direita, quando eu vou chegando próximo de 0,5, só que pela direita, por números maiores que 0,5, o número também se aproxima de menos π. Beleza, então conseguimos efetuar todas as operações aqui pedidas no item A. No item B, ele pede o seguinte: usando o resultado da parte A, estime o valor da inclinação da reta tangente à curva no ponto 0,50. Bom, como os valores estão se aproximando, essa minha inclinação da reta tangente nada mais é do que o limite. Lembra que a gente tinha até usado essa notação durante a aula do capítulo 2 da seção 2.1. O limite é justamente o m, o coeficiente de inclinação da reta tangente, é justamente o limite desse MPQ, dessas inclinações das retas secantes, à medida que o Q se aproxima de P. E aí a conjectura que a gente fez agora há pouco foi que esse valor está indo para menos π, está se aproximando cada vez de menos π. Lembrando que eu posso também efetuar essa operação da seguinte maneira: uma vez que o MPQ é o resultado desse quociente, que, substituindo com os valores da função, dá essa expressão aqui, que é o y de q é o cosseno de πx, menos o y de p, que é zero, então não vai influenciar, x de q, que eu estou chamando de x, menos o x de p, que é o 0,5, eu posso reescrever esse limite dessa forma, dizer que o limite de cosseno de πx dividido por x menos 0,5, quando x se aproxima de 0,5, ou quando x tende a 0,5, dá igual a menos π. Bom, para vocês que não estão acostumados ainda com essa notação de limite, não se preocupem, a gente vai se dedicar a essa notação mais adiante, principalmente na próxima sessão, na sessão 2.2, que é a nossa próxima aula que vai sair. E aí a gente vai explorar um pouco mais o que essa notação de limite quer dizer especificamente e entender muito mais detalhadamente e começar a escrever nos problemas que a gente estiver respondendo. Então não se preocupe não, mas a ideia é que essa minha inclinação da tangente está se aproximando cada vez mais do número menos π. No item C desse exercício, ele diz o seguinte: use a inclinação obtida na parte B para achar uma equação da reta tangente à curva no ponto P. Beleza, a gente achou a inclinação m igual a menos π. A gente está conjecturando que essa seja a inclinação. O ponto P que eu vou utilizar para montar minha equação da reta tangente é o ponto 0,50. Lembra como é que a gente monta a equação da reta tangente? Y, memorizem sempre essa relação, tá pessoal? A gente vai usar muito ela. Y menos o y do ponto que você conhece, o ponto onde você quer encontrar a reta tangente nessa curva. Então, y menos o y de P igual m, coeficiente de inclinação da reta tangente, que a gente encontrou através dessa operação, né? Por enquanto, como uma conjectura, a gente foi se aproximando e está supondo que está indo lá para o menos π. Então, m vezes, abre parênteses, x menos x de p. Você tem que se acostumar com essa equação dessa reta, tá? É a equação da reta que você só tem o coeficiente de inclinação e um ponto. Pois bem, substitui os valores, o y de p, que vale 0, e o x de p, que vale 0,5, e o valor de m, que vale menos π. Então, efetuando essa substituição, encontramos esses valores, você faz a distributiva aqui no segundo membro. No primeiro membro vai ficar só y, né? Y menos 0 não muda nada, então dá y igual a menos πx, menos vezes menos dá mais, 0,5π ou π vezes 0,5, a ordem aqui você escolhe. Tá certo? Então, essa equação aí em destaque, já mudei para o próximo item. Essa equação aqui que eu vou destacar para vocês é a equação da reta tangente à curva y igual cosseno de πx no ponto P 0,50, tá certo? É isso que a gente estava indo em busca. No último item, o item D, ele diz o seguinte: esboce a curva, a curva y igual ao cosseno de πx, duas das retas secantes, que são aquelas retas que montamos a partir de P e dos pontos Q, que a gente foi determinando. E, por fim, a equação da reta tangente. A reta tangente, não é a equação, né? Desenha a reta tangente, que foi a reta que acabamos de fazer, que é
a reta menos πx mais 0,5π, tá certo? Então eu tenho aqui um plano cartesiano. Você vê que eu já fui no y do menos 1 até 1. Essa é a imagem da função cosseno e da função seno também. Ela fica presa entre menos 1 e 1. E uma coisa importante aqui que eu vou destacar para vocês, ó, tá vendo que temos um número π multiplicando x? Se fosse somente y igual a cosseno de x, eu iria até 2π nesse gráfico aqui para completar o ciclo completo, né? Completar uma cossenoide, tá? E ela iria começar de cima do 1, desceria, subiria e atingiria o topo, novamente o 1, com um período que a gente chama de 2π. Beleza, mas não é 2π que está aqui, né? É um 2. Por quê? Porque eu não tenho o cosseno de x, eu tenho o cosseno de π vezes x. Tá? Então, eu tenho o cosseno de π vezes x. Então, o período que vai levar para formar essa cossenoide vai ser, eu vou chamar de t, tá? É sempre 2π, a continha é sempre 2π, dividido pelo número que está multiplicando o x aqui. Nesse caso é o número π. Cancela π com π, aí isso aqui dá 2. O que significa que o período dessa função vai ser 2. Então, a partir do 2, até ela chegar no 2, você vai ter um único movimento, depois esse movimento fica se repetindo, tá certo? Eu nem sei se eu posso chamar de cossenoide quando eu tenho y igual ao cosseno de πx. Eu acho que cossenoide é só quando é a função pura, né? Y igual ao cosseno de x, tá? Beleza. Eu fiz aqui um gráfico bem tortinho, tá? Da minha função y igual ao cosseno de x. O cosseno de 0 é 1, ela começa no topo. Quando for 0,5 dá 0, pode substituir aqui o x por 0,5, você vai ter o cosseno de π vezes 0,5 ou π sobre 2, se você quiser escrever na forma de fração. Cosseno de π sobre 2, a gente sabe que é 0. Atinge aqui o mínimo menos 1 quando for 1, porque vai ser o cosseno de π vezes 1, que vai dar o cosseno de π, que é menos 1. É por isso que ela atinge o mínimo aqui em menos 1, tá? E aí ela completa o ciclo finalmente aqui no 2, quando atinge o máximo novamente. Cosseno de 2π dá 1. Tá? Cosseno de 2π é a mesma coisa que o cosseno de 0. Dá 1. Beleza, então eu desenho o gráfico da função cossenoide, depois eu traço a equação da reta tangente ao ponto 0,5, aqui nesse 0,5 é onde está o nosso ponto P, 0,5 para x e y0, tá? Aqui é o meu ponto P, beleza? Eu vou deixar só o 0,5 para simbolizar somente o valor no eixo x, que é 0,5. Tracei aqui o gráfico da função da reta tangente. Depois eu peguei um ponto Q, que esse primeiro Q1, que foi o ponto do item 5, que era o ponto 1 menos 1. Marquei ele aqui no gráfico, ó. E tracei a reta secante passando pelo ponto P e pelo ponto Q1. Tá certo? Então eu tracei essa reta secante, a primeira reta secante. É claro que você pode montar a equação dessa reta secante. No exercício ele não pediu, ele pediu para desenhar, né, esboçar essa curva. Mas você pode montar a equação dessa reta secante com inclinação menos 2. Basta fazer o y menos o y de P ou de Q, porque são dois pontos conhecidos, igual ao coeficiente de inclinação, que é menos 2, abre parênteses, x menos, aí você vai escolher o x do P ou x do Q, dependendo do que você escolheu no primeiro, tá? Se escolher o ponto P, vai usar sempre o ponto P. Caso contrário, usa sempre o Q. E por fim eu tracei o ponto Q2. O Q2 foi o ponto 0,6 e esse número aqui, menos 3, menos 0,3, né? Isso aqui não é menos 3 não, tá? Deixa eu só corrigir aqui ao vivo. Deixa eu botar o verde aqui para ficar certinho. É o ponto 0, negativo, tá? Deixa eu só apagar aqui. Só dar um ajuste. Menos 0, agora sim, tá certinho. Aí esse valor do Q2 aqui, tá? Que ele é um número entre o menos 1 e o 0, beleza? E aí eu tracei essa reta de verde, que é outra reta secante também, essa curva. E o que é que eu quero que vocês observem? Que à medida que a primeira reta que eu tenho é a secante passando por Q1, é a reta preta. Depois eu vou me aproximando e chego próximo da reta verde, que é a segunda reta secante. Então, à medida que eu estou me aproximando desses pontos Q1, Q2, o Q3, que foi o item 7 e o item 8,
essas retas secantes vão se aproximando da reta tangente. Por isso que a gente conjectura que esses valores que a gente está calculando do MPQ estão convergindo para o coeficiente de inclinação da reta tangente, tá certo? Deixa eu mencionar isso aqui com mais tranquilidade, vou trazer aqui rapidinho para vocês. Deixa eu só mudar a cena aqui. Vindo para o GeoGebra, né? Quem assistiu a aula anterior viu que a gente deu uma passadinha aqui no GeoGebra. Bom, o que é que temos aqui no GeoGebra? Nós temos a reta, a função, tá? Observa aqui que a função cosseno de πx, ela completa o ciclo aqui, o período, ela desce até o menos 1, partiu do topo aqui no valor 1, desceu até o menos 1, subiu mais uma vez até o valor 1, e a partir daqui tudo vai se repetindo, ó, tá? Porque o período dessa função aqui ela é 2, tá vendo? Ó? Ela completa esse período com o valor 2. E a partir daqui do 2, tudo vai se repetindo, as ondulações, tá certo? O que é que a gente tem aqui? Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. A gente tem aqui o ponto P, que é o ponto 0,50. Você pode ver ele aqui, ó, o ponto P, 0,50. E eu tenho um ponto Q. A princípio, esse ponto Q aqui está valendo 1 menos 1. Só que ele é variável aqui. Eu chamei de Q, cosseno de π vezes Q, que é justamente a nossa função. Estou trocando Q por X aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse ponto P, esse ponto Q aqui, perdão, se aproximar do ponto P, só que pela direita. E o que eu quero que vocês observem? Observe justamente esse coeficiente aqui de inclinação da reta secante, da reta que passa por P e Q. O coeficiente aqui, que é o MPQ, que é o resultado deste quociente que eu apresentei a vocês lá, por enquanto está dando menos 2. Lembra que no item 5, foi no item 5, né? Quando o x era 1. Isso, no item 5, o coeficiente dava menos 2. No item 0, também dava menos 2. Ó, o que é aqui no 0, para x igual a 0. Ó. Também está dando menos 2 o resultado desse quociente. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou começar a aproximar esse ponto Q do ponto P. Ó, à medida que o Q se aproxima do ponto P, você vai vendo que o coeficiente de inclinação da reta secante vai mudando e ele vai se aproximando cada vez mais do número menos π à medida que o Q vai se aproximando do ponto P. Por isso que eu digo que o limite de MPQ quando o ponto Q se aproxima do P é menos π, porque quanto mais próximo ele fica do ponto P, mais próximo esse número estará. Eu parei aqui o mais próximo que eu consegui. Mais próximo essa inclinação, esse coeficiente de inclinação estará do número π. Olha só, menos 3,1415. Já são 4 casas decimais aí de precisão, tá certo? Essa aproximação que eu acabei de fazer aqui, de mostrar para você. Eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? Era que a Siri quer falar comigo aqui no meio da aula. Eu me contento com o que tenho. Vamos seguindo, deixa a Siri quieta. Ó, à medida que esse Q está se aproximando de P, essa aproximação que eu estou mostrando para vocês agora é o que a gente chama de aproximação à direita do ponto P. Porque a gente vai se aproximando do 0,5 para valores de x, só que pela direita, tá certo? A outra aproximação que a gente pode fazer é a aproximação à esquerda, quando o ponto Q vai se aproximando do ponto P, só que pela esquerda do ponto P, tá? Por valores menores do que 0,5. A gente vai se aproximando pela esquerda. E esses números aqui vão se aproximando cada vez mais do número menos π, tá certo? Outra informação legal de ver é que esse número é sempre negativo aqui, né, para esse exemplo, né? Para esse exemplo aqui em particular que a gente está trabalhando, nesse intervalo que eu estou tomando, né, de 0 até 1, esse coeficiente está sempre sendo negativo, porque a inclinação, vou tentar parar bem próximo ali, tá? Para ver que o número fica próximo de π. Acho que eu até passei um pouquinho, né? Já passei para o outro lado, 0,50. Vale destacar também que exatamente no 0,5 essa inclinação não está definida, porque ela depende de 2 pontos para conseguir essa inclinação. E no 0,5 eu tenho problemas aqui no denominador, porque vai dar 0,5, o valor de x, ou Q, né, aqui, 0,5 menos 0,5, que dá 0. E em cima
vai dar o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então eu fico com 0 dividido por 0. É uma chamada forma indeterminada, tá? Para me livrar desse limite aí, quando tem esse tipo de forma indeterminada, a gente vai usar uma regrinha bem conhecida chamada regra de L'Hopital. Mas isso é assunto mais para frente, na hora que a gente estiver tratando de limites, tá? Bom, então essa aqui é a ideia, trazer essa imagem aqui gráfica pode ajudar vocês a visualizar essa noção do que é o limite, o que é esse limite que a gente está buscando, esse limite dessa inclinação, né? Essas aproximações da reta por retas secantes da reta tangente para obter esse coeficiente de inclinação da reta tangente, né? A gente vai aproximando. Mais à frente, nos próximos capítulos, a gente vai ter como calcular mais rapidamente essa inclinação, tá? A gente não precisa estar fazendo toda essa operação numérica, efetuando essa sequência de cálculos para a gente conseguir fazer essa aproximação, beleza? Deixe-me retornar aqui, peraí que vocês viram o bastidores mais uma vez. Tem que transitar aqui entre as cenas, aí eu preciso tirar a imagem aqui da frente, tá? Bom, e aí um exercício que eu quero deixar para vocês é na seção 2.1, e eu acabei esquecendo de colocar a imagem aqui do exercício, eu posso colar ela aqui na edição, o exercício 3, que é um exercício muito similar a esse exercício 4 que eu fiz, e vocês vão ter a noção dessa aproximação. Vai ser um exercício um pouquinho trabalhoso, assim como esse foi, mas vale a pena fazer esse exercício, tá bom? Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Agradecer aí a participação de todos e aproveitar esse joinha para lembrar você que ainda não deixou o like nessa aula. Não esquece de deixar, que isso ajuda muito. Se não for inscrito, se inscreve e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!